Quero reiterar também que isso acabou se desdobrando em algumas perguntas posteriores, né? Justamente o pessoal me perguntava que aqui no Brasil ele não preencheu, né, o seu mutirão da devolução e tal, porque recentemente, aliás, recentemente, bem recentemente, a empresa juntou aos autos, né, já vimos essa movimentação que eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco, lá no Acre, já pleiteando, já demonstrando todo o cálculo, vamos dizer assim, a respeito da empresa, no que diz respeito, né, em que pese aí a diferença ou os valores a serem devolvidos para os divulgadores que ainda não haviam recuperado os seus, digamos, o investimento no seu empreendimento. É que a gente tem que tomar cuidado com o uso de determinadas palavras, que sempre vira uma celeuma, porque quando se fala em investimento, sempre remete única e exclusivamente a uma questão, digamos assim, digamos, financeira, como se fosse uma aplicação em ações ou um fundo de investimento, não é? O investimento que se fala aqui é um investimento para você ter o seu próprio negócio, o seu próprio empreendimento, a sua franquia, que no caso da Telex Free era para que você pudesse ter aí a sua loja virtual e ter o seu estoque, comercializar também os seus produtos, ok? Os seus planos VoIP de minutos que você poderia comercializar e comercializado, enfim, não é, pela sua compra que você havia feito aí no atacado. Então, quando nós falamos em investimento, né, às vezes a gente, um investimento é nesse sentido. Porque qualquer empreendimento que você faça em sua vida, você terá que investir valores financeiros. E não deixa de ser um investimento. Comprar uma casa nova, eu tenho um valor, eu vou investir aonde? Eu vou investir na compra de um imóvel. Então é isso que é importante. É evidente que nós sabemos, né, todos nós sabemos, que equivocadamente muitas pessoas que se tornaram divulgadores passaram a divulgar dessa forma. Aí sim é o problema, né, da comunicação equivocada, mas isso é uma outra questão que não tem nada a ver com a empresa. Então, vamos deixar claro nesse sentido. Então já foi apresentado aí junto ao processo do Acre, já foi juntado, na verdade, a empresa há alguns dias apresentou esses cálculos, como o Carlos Costa já havia anunciado há umas 2 semanas atrás, não é? E eles já juntaram nos autos. O que é o processo? Eu vou mostrar aqui na própria tela do computador, que eu vou instruir a todos vocês divulgadores que se um dia quiserem a qualquer momento acessar as informações a respeito do processo, eu vou demonstrar como fazê-lo. Então acho que é importante ter vamos dizer, esse mini tutorial para que ninguém ache que alguém tem informação privilegiada, né, como a gente já ouviu no passado, essa bobagem, porque eu conheço advogados no mundo inteiro, e aí eu sei o que a Telex Free está fazendo, que ela está fazendo isso, está fazendo aquilo, isso é pura bobagem. As informações são digamos, públicas, até um certo limite, não é, em que eu tenho aqui, porque ela tramita em segredo de justiça. Então, evidentemente, você não terá acesso aos documentos, aos autos, ver as petições, nesse caso, porque é segredo de justiça. Mas os andamentos você pode saber quais são as publicações, você pode ler essas publicações. Se tiver dúvida, procurar um profissional que possa lhe ajudar a interpretar essas questões, ok? Então, tudo isso é perfeitamente acessível. Então, por isso que eu me coloco dessa forma e faço questão de levar isso de maneira ampla, explicativa, para que todos possam ter acesso, que não é privilégio de ninguém, não. Ok? Então, vamos ter foco nisso, não é? Que é claro que o meu trabalho não vai mudar, eu vou continuar aqui interpretando, porque a gente lê aqueles termos, eu confesso que não são fáceis, né? Esse juridiquês deixa as pessoas perdidas, não sabe exatamente o que é. Claro que esse momento aqui ele é importante para que nós possamos interpretar e possamos aí ter entendimento efetivo, real, sem especulações a respeito dos fatos. O meu objetivo é tão somente esse, ok? Pois bem,
Tivemos também, além desses acontecimentos aí da KCC, de formulário, não formulário, tivemos aí hoje a publicação, né, são duas, hoje não, aliás, minto, dia 4, que foi ontem, em que Ministério não, perdão, o Tribunal de Justiça do Acre, a juíza, não é, saiu a publicação de uma decisão interlocutória. Daqui a pouco vamos comentar sobre isso também, o que seria essa decisão interlocutória, o que significa, e vou explicar sem problema nenhum, pela milionésima vez, quantas vezes foram necessárias ao infinito o que vem ser decisão interlocutória, para que as pessoas em determinado momento jamais vão esquecer do que é a definição disso e qual. Porque a hora que você ler decisão interlocutória, você já saberá qual o grau, não é, de importância, vamos dizer assim, não é, que isso representa dentro dos processos, de maneira geral, não só dentro do processo da Telex Free, ou melhor dizendo, do processo da Impact, quanto em qualquer outra situação da sua vida particular, ou de alguém que você conheça. A hora que você vê decisão interlocutória, vai estar escolado e saber do que se trata, ok? Então, acho que sempre é bom as experiências da vida e aprendermos aí o significado das coisas, não é? Para não ficarmos totalmente na mão de qualquer profissional, sempre é bom ter um mínimo de informação. Então, você não é advogado, eu não sou advogado, mas eu sou capaz de avaliar superficialmente, ainda que seja, aquele conteúdo para não ser enganado, não é? Então, seria mais ou menos quando, não é, pegando uma situação corriqueira, né, quase sempre quando chega uma mulher no mecânico para arrumar um carro, vocês já viram, aí o cara fala que é a rebimboca da parafuseta, ela está com problema no freio, ele fala que tem que trocar velas, a mulher não faz ideia, então troca aí e acaba levando ao engano. Agora, se você tem um mínimo de conhecimento, sabe que as velas estão no motor, e se o problema é no freio, uma coisa tem nada a ver com a outra. Não é da mesma forma, ainda que você não seja mecânico, mas você sabe muito bem se situar dentro de uma circunstância dessa. Da mesma forma, essas questões jurídicas, você não precisa ser advogado, não se fala aqui, e você virar um profissional do direito necessariamente. No entanto, ter um conhecimento mínimo para colocar as coisas nos seus devidos lugares e ter a capacidade de avaliação e de, digamos assim, de reflexão, por assim dizer, do que representa exatamente aquilo. Então, quando você lê decisão interlocutória, você já sabe que não é nada que mereça tanto destaque num primeiro momento. Claro que o conteúdo é importante, claro que uma decisão interlocutória pode sim ter uma forte influência numa decisão final, mas ela não é que discute o mérito daquela ação. E também vou discorrer um pouco sobre isso brevemente para entendermos e jogarmos um pouco de luz, dando algum exemplo. Mas eu quero começar falando da minha ida, não é? Eu estive em Vitória, mais precisamente em Vila Velha, né? Fomos, eu, Renato Alves, nós fomos fazer uma visita ao Carlos, não é, que está na UTI, estava internado, aliás, continua, melhor dizendo, né? Fomos ver lá a situação e tal, porque evidentemente que sempre causa alguma preocupação, não é? Uma pessoa, digamos assim, importante, né, para o marketing multinível nesse momento, por mais que muitos não aceitem, mas nós sabemos disso. E para a nossa situação da Telex Free, então, nem se fala, da Impactos, no caso, evidentemente, não é? E da Telex Free também, é óbvio, mesmo nos Estados Unidos é importante, porque é um dos mentores de tudo isso. Então, nos causou uma preocupação, um choque muito grande, porque não se sabe exatamente o que está acontecendo. E nós fomos lá, eu, Renato, de pronto, né, sem pestanejar, sem pensar, o Renato comunicou, estou indo à Vitória e tal, eu falei, puxa, então vamos, né, posso ir também, vamos embora. Então, na hora, compramos passagens e descemos lá naquela terra que eu não conhecia ainda pessoalmente, né, nunca tinha ido àquele estado, fiquei impressionado, não só com o estado no aspecto geográfico de beleza natural, não é? Depois vou postar umas fotos até no meu Face, que é realmente bem bonito, né? Visitei, o Renato me levou para um lugar lá bem bacana para conhecer, depois eu vou colocar tudo isso no Face, tá? Compartilhar com vocês esses momentos que foram fantásticos, mas também pela acolhida das pessoas. O Brasil é realmente algo espetacular, não é? Não só
em Vitória, mas quando eu estive também no Nordeste, é um pessoal acolhedor, fantástico, maravilhoso. O povo brasileiro realmente não merece passar por todas as situações. E não falo só na questão da impactos, não. Pode projetar isso para o campo político e a situação em que nós enfrentamos nesse momento sobre o aspecto político, social político do Brasil. Então nós precisamos, a meu juízo, promover mudanças. E essa mudança não tem partido, não tem cara, porque acho que o grande engano hoje da política, de nós, cidadãos, é votarmos em pessoas. E nós precisamos votar em projetos, não é? O que aquele partido promove para nós. Então as pessoas se preocupam muito com a pessoa em si, mas nós precisamos olhar o projeto para o país, principalmente pelas pessoas que cercam esse projeto. Bom, se eu votar em fulano, quem estará com ele? Esse é o ponto. Será que as pessoas que vão acompanhar serão as mesmas que já estão no poder? Se a resposta for sim, eu não posso votar ali, na minha humilde opinião pessoal e a minha postura atual. Ok? É o Carlos Castilho falando, não é? Então, não quero dizer que você se pensa de forma diferente, é certo e errado. É uma visão momentânea, uma maneira de ver como as coisas acontecem. Não é? Então, estou aqui me manifestando de opinião pessoal. Então, eu quero promover mudanças. E eu sei que determinada candidata eu não quero de forma nenhuma, porque é o que está aí e não me interessa continuar da maneira como está, não é? Porque eu conheço um pouco mais profundamente esse lado e eu sei exatamente que não é esse o caminho, né? Isso por experiência pessoal. O segundo ponto, uma outra alternativa, quem virá junto com esse outro candidato ou candidata? Também já a tendência de que permaneça, né, nos mesmos caminhos. Então eu vou fazer a minha terceira opção. Não é? Então, eu votarei nessa terceira opção também, não é? Que eu sei que será algo completamente diferente e oposto daquilo que hoje acontece. Se eu quero promover a mudança, é por esse caminho que eu vou. Eu desejo isso. Okay? Então eu vou votar absolutamente, né? Se fala em polarização política, não é isso? Né? Existe uma polarização política dentro do Brasil. Pois bem, existe uma polarização de um lado e do outro. Esquerda, uns falam esquerda-direita, centro-esquerda, para mim pouco importa. O que eu entendo é que hoje, do jeito que está, não é possível. Então eu vou pular para o outro lado. Vou votar no oposto. Isso não quer dizer que... então quer dizer que esse outro lado é que está correto? Em absoluto. Eu quero só desmontar aquilo que está de errado. E observei quem acompanha o outro lado e acredito, nesse momento, na filosofia proposta, no projeto de Brasil que está sendo proposto. Se vai dar certo, se não vai e tal. Nós temos hoje um grupo de pessoas, um projeto de pessoas, que é um projeto que essas pessoas envolvidas construíram, que é diferente, inclusive, da própria história desse mesmo partido, desse mesmo projeto. É completamente diferente do que era antigamente. E a gente espera que isso aconteça, não é? Embora tenha os medalhões envolvidos, mas estamos assim, sem alternativa. Então é o ruim e o menos pior. Nós vamos ter que ir por algum caminho. Mas a única certeza que eu tenho absolutamente é que do jeito que está não é possível. E não se iludam. Mesmo que haja uma mudança diametralmente oposta, o ano que vem será um ano de dificuldades. E é onde entra o nosso projeto político, que envolve o nosso querido Carlos Costa. Por isso que ele é candidato. Por isso que ele precisa começar a movimentar. Não pense que será um trabalho fácil. Que na primeira semana em que for deputado ou deputada, que estiver lá e tiver um ideal, vai conseguir mudar num curto espaço de tempo. Mas para andar 1 quilômetro, nós precisamos começar pelo primeiro metro. Então, essa é a proposta. É a proposta de mudança e de regulamentação do marketing multinível no Brasil. Tirar a falsa ideia de que marketing multinível é apenas aquelas pessoas que vão de porta em porta ou que fazem redes, que têm consumo interno tão somente. Então nós precisamos desmontar essa formulinha
e imaginar que não é possível outras ideias e que não é possível outras inovações. Então, é óbvio que dentro de um conjunto de marketing multinível você precisa ter um produto e você precisa ter a venda desse produto. Não é? Então, cria-se a falsa ideia de que é possível fazer de outra forma. Não é possível. Tem que ter um produto, ele tem que ter mercado, precisa ter a ideia de avaliação de que, se de alguma forma você tiver esse produto na mão, você consegue comercializá-lo. Ele precisa ter um interesse de mercado e tudo mais. Mas acho que não vou me aprofundar muito nisso, senão vai ficar muito maçante e muito chato agora. Não é esse o objetivo aqui, treinamento, nem de forma nenhuma. Tá? Mas existem, evidentemente, empresas que até ontem se declaravam de marketing multinível. Hoje, com receio dos acontecimentos, recuaram e se dizem empresas de venda direta, por exemplo. Você entra lá na Bevel e você vê que existe essa movimentação. É incompreensível. Não é? Ao invés, por isso que eu sou contra a antropofagia dentro do próprio marketing multinível. As empresas se degladiando quando alguém é inovador e possa aí atrair um maior número de pessoas, como foi o caso da atuação da Telex Free dentro do Brasil. Então aí os olhos se viram para aquela empresa e essa empresa não presta. Ela teve sucesso. Né? É difícil. As pessoas e tal, mas enfim, faz parte do jogo empresarial, esse tipo de ataque é muito comum, sem novidades, mas precisamos combater isso. E como fazê-lo? Regulamentando. E por que essas outras empresas que não se unem em regulamento? Porque elas não concordam que haja inovação. Então é melhor deixar do jeito que está, porque a gente reina em berço esplêndido e não possibilitamos a entrada de empresas inovadoras nesse mercado. Então é melhor deixar sem regulamentar, porque a gente consegue ter um subterfúgio, um argumento, ainda que fraco, ainda que uma via estreita juridicamente falando, consegue combater essa empresa, que foi o que aconteceu com o Impactus, por pura ausência de regulamentação. E é onde entra, e graças a Deus nós vamos conseguir levar esse projeto avante, não é? Onde entra a figura de Carlos Costa, onde entra a figura de outros candidatos, enfim, né? Até me mandaram alguns nomes aí, depois eu preciso resgatar esses nomes e passar a divulgar aqui também, é que eu não tive contato ainda com essas pessoas para saber. Mas enfim, não é? Assim também meu amigo Rafael novamente não entrou em contato com um candidato lá do Nordeste, não é? Que iria participar da TV e tal, que em tese apoiaria o marketing multinível. Então, eu até prefiro que não participe se a pessoa não está segura do que quer, se não conhece e não tem interesse em conhecer esse mercado e conhecer a mecânica do que é marketing multinível. Então, é melhor que não venham defender uma causa da qual não conheça. Então, nós precisamos, sim, ter esse movimento político em prol do marketing multinível. E a figura do Carlos Costa, hoje, particularmente no Brasil, eu não vislumbro pessoa melhor que atualmente é candidato. Se existir, eu desconheço. Então, por isso, a nossa preocupação, me desloquei até lá, além da oportunidade de conhecer aquele estado maravilhoso que é o Espírito Santo, ainda pude levar lá o meu apoio, meu carinho, digamos, a minha boa vibração, por assim dizer, para que pudesse aí desejar que ele se recuperasse. Mesmo assim, chegaram novos exames, como vocês todos sabem, se submeteu hoje, não é, a uma outra cirurgia, outra intervenção, né, ainda bem que tudo tecnologicamente muito mais avançado, antigamente abria peito, era coisa terrível, 6 meses de recuperação, tal. Hoje tudo muito mais simples, graças a Deus. Sendo assim, correu tudo bem. Renato me mandou uma mensagem, era 4h30 mais ou menos, eu falo, terminou por lá e está tudo bem, graças a Deus, ótimo. Então, tudo sob controle, como a gente sempre diz de vez em quando, Deus está no comando e a coisa vai fluir, vai seguir. Logo teremos o Carlos aí anunciando, passei, agora estou zerado, e naquele dia, naquela situação, é impressionante a garra, a força e o desejo de trabalho que o nosso diretor tem. É contagiante, eu diria. Dá vontade de sair, puxa, ele quer trabalhar, vamos embora, vamos fazer agora. É impressionante.
o que é o verdadeiro líder e a sua capacidade de levar as pessoas a realizar, a fazer, a executar, não é? É fantástico. Então já queria computador para trabalhar, me traz um computador, que é isso, não pode. Não é? Mas é impressionante, de realmente a presença física, o carisma é contagiante, é impressionante. Só isso que eu tenho a dizer, impressionante. E agora passou por isso, é apenas, como eu disse num vídeo que, né, nós não colocamos no ar ainda, vamos aguardar um pouco, não é? Mas é apenas um pequeno obstáculo já superado. Já superado, e provavelmente entre quarta e quinta-feira da semana que vem, é melhor esperar um pouquinho mais, se recuperar, ficar 100%, 1000%, né, melhor dizendo, e aí, novamente, retomar a campanha e mandar ver. E dia 15 de setembro, portanto, sem ser segunda-feira agora, na outra segunda-feira estaremos lá novamente para incentivarmos, participarmos de alguma forma, e vamos levar a nossa força no que for possível lá no Espírito Santo para ajudar na campanha. Não sei se é possível, mas o que for, se eu puder tirar um... Eu sei que eu sou um grão de areia nessa praia, mas que eu possa ser um grão de areia que possa colaborar, e não apenas atrapalhar. Não é? Muito pelo contrário. Então, o desejo é esse. Tive o prazer de conhecer algumas pessoas, que teve até um rapaz que foi ao encontro da gente no hotel, que foi muito bacana, um bate-papo muito bom, não é? O nosso amigo Robson, um forte abraço, irmão, obrigado aí pelo seu carinho, pela sua gentileza, tá? Realmente muito, é esse tipo de atitude que me move, né? Que eu ajude algumas pessoas, levando esse esclarecimento, para mim já valeu a pena, que seja uma pessoa, já valeu a pena. Então, quero agradecer esse carinho, tá? Então, vamos lá. Agora, falamos já do Carlos Costa, que está tudo sob controle. Vamos ver a situação do Acre. Então, vai ser um pouco... vou compartilhar minha tela. Ok, deixa eu ver. Eu tenho que abrir aqui uma nova janela, porque senão... tá aqui. Ok, só mais um momento, por favor. Deixa eu abrir uma guia. Agora eu volto para cá. Isso, é aqui que eu quero compartilhar. Pronto. Vocês já estão vendo aí, muito provavelmente, na tela de vocês, ok? O Google, não é? Estão vendo aí a pesquisa do Google, que é aquela que geralmente a gente entra para quem usa Google Chrome, ou quem programa isso como sua página inicial, não é? Como google.com.br. Vamos lá. Está aqui. Eu já tenho aqui, evidentemente, em algum lugar aqui, eu tenho o Tribunal de Justiça do Acre em algum local. Não, aqui é o TJ de São Paulo. Então vamos lá. Para você iniciar a sua busca, meus amigos, vamos lá. Você vem aqui no Google, ok? Ou aqui na própria barra de endereço, não tem problema. Você escreve assim, ó, digita, melhor dizendo, TJ. Para mim aparece porque de tanto eu usar. Mas você escreve TJ Acre, para quem ainda não fez. TJ quer dizer o quê? Tribunal de Justiça. Mas você pode abreviar, colocar TJ. Quando o advogado fala, o TJ, tal, é o Tribunal de Justiça. Que geralmente se utiliza essa nomenclatura quando é segunda instância e tal. Não é? Mas enfim, mas aqui é TJ do Acre. Vamos lá, TJ do Acre, está aí. E vai aparecer esse resultado. Não é? Em primeiro lugar aparece tjac.jus.br, como vocês exatamente estão vendo aí, a primeira opção. E o que você fará? Você vai clicar aqui em Tribunal de Justiça. Observem que abriu a página do Tribunal de Justiça do Acre. Vou aumentar aqui para que fique mais visível e mais fácil para vocês. Observem aqui do lado direito, ok? Está aqui ao lado direito, onde estou aqui circundando com o cursor do mouse, ok? Vejam vocês aqui, consulta processual, primeiro grau e segundo grau. Por enquanto, esse caso aqui é de primeiro grau, não é? É a ação civil pública que é de primeiro grau. Aqui, pesquisa por, já vem aqui, número do processo. Na comarca é de Rio Branco, Justiça Comum, que é de fato. Tem muitas coisas lá, tá vendo? Mas aqui vocês devem deixar, não é Chapuri, não é nenhuma cidade dessa. Nenhum fórum desse. Então é Rio Branco, Justiça Comum, não é juizado especial e não é vara da infância. Então já deixa onde está. E o número do processo, pessoal, é esse daqui,
já vai aparecer. Para mim aparece automático, porque eu sempre faço essa pesquisa. Então me aparecem dois números. Esse 0800, que não é disque gratuito, coisa nenhuma, é o número em que começa a ação civil pública propriamente dita. Esse outro número que eu tenho armazenado aqui, o 001475362013, que é 2013, 010.000, esse aqui é aquele agravo de instrumento. Se eu pesquisar aqui não dá certo. Por quê? Porque esse agravo de instrumento ele é de segundo grau, aí eu teria que mudar aqui para segundo grau para pesquisar. Ok? Só para ficar claro. Então, é essa daqui, ó, ação civil pública. Então, já preenchi com o número, não vou digitar, né? Vocês aqui vão digitar. Não precisa ter traço, ponto. Aqui já está formatado, mas não é necessário. O sistema entende. Então, você coloca 0800 2244. Se você inverter aqui e colocar 4422, e você morar no Espírito Santo, também dá certo. Isso só no dia da eleição, porque aí é o voto no Carlos Costa, no Espírito Santo, Carlos Costa para deputado federal. 4422. Mas aqui não é. Aqui é 0800 2244, 4 de novo, 2013, 801 1000 contra. Ou seja, 1000 ao contrário, como a gente fala quando a gente discorre ou quando a gente dita, por assim dizer, um CNPJ, né? Barra 1000 contra, traço 26, por exemplo, enfim. Não é a mesma coisa aqui. Então, eu vou repetir 0800 2244, que 4422 é para votar no Carlos Costa, aqui é 2244, 4 de novo, ou 44, se você preferir, 22444, 2013, que é o ano, né, que esse processo iniciou-se no ano de 2013, 8010001, tá? Aí você clica aqui, pessoal, buscar. Vamos lá? Ó, já foi para outra página, como vocês já estão vendo aí, estão carregando aqui os ícones e tal, né? Deixa eu dar um recarregar aqui. Vamos lá. A página não quer ficar completa não, como vocês estão percebendo, né? Vamos fechar de novo, ó, buscar. Vamos ver se dá certo. Bom, não tem importância, isso aqui também não faz a menor diferença, tá? Então vamos lá, deixa eu ver, ok? Deixa eu ver o que vocês estão enxergando. Perfeito. Consulta de processo. É exatamente isso que é importante para todos nós. Então vocês veem aqui, ó, dados da pesquisa, ó, Rio Branco, número do processo. Está tudo aqui, ó, pessoal. Observem aqui, deixa eu aumentar, porque eu acho que deixar bem interessante aqui para as pessoas poderem realmente entender. Observem aqui, ó, processo 0800 224 44 2013 801 1000 contra. Veja, está como julgado aqui. Julgado o quê? Segredo de justiça. Então já foi julgado que isso aqui, esse processo, tramitará em segredo de justiça. O que é o segredo de justiça? É quando somente as partes podem acessar ao processo, porque ele tem documentos fiscais, documentos pessoais, sigilosos, que não podem ser revelados ao público, acesso público. Então, o segredo de justiça, ele exige senha, ok? Então, aí vem assim, ação civil pública, fatos jurídicos, distribuição por sorteio 28/6/2013, segunda aí vem custas, a custas pendentes, a gente não sabe do que se trata, pouco importa também isso. Aí vem as partes do processo, tá certo? Então aqui, ó, Ministério Público do Estado do Acre. Como é segredo de justiça, pessoal, por isso que vem abreviado, porque é segredo de justiça, ok? YCL. Quem que é YCL? Impactos Comercial Limitada. Outra parte, E e YAE. O que é E e Y? Ernst Young. O que é Ernst Young aqui? O que eles são? Olha aqui, ó. Perito. Eles são os peritos interessados, né? Enfim, nem sei de quem se trata, quem seria aqui. Eu vi isso, mas pouco importa para nós nesse momento o que seria exatamente isso daqui. Eu vou pensar aqui, eu não me recordo essa parte aqui, porque também não tem a menor importância para nós. Aí tem mais partes evidentes, tá? Exibir todas as partes. Nós vamos ver CRC, Carlos Roberto Costa aqui, ok? Tá aqui, ó. Que seria Lívia Vanzeler, não é? CNM, aí agora aumentou, né? James Merrill, não é? Enfim, tem todo mundo aqui.
Carlos, a CNW é Carlos Nathaniel Vanzeler, é o Vanzeler, ok, pessoal? Mas pouco importa, isso aqui são formalidades que a nós aqui pouco importa agora, isso aqui não quer dizer nada. Vamos em frente. O que nós vemos aqui no dia 4? Então aqui exibe as 5 últimas movimentações, eu vou clicar aqui propositadamente em listar todas as movimentações, porque aqui ó, só tem juntada de documento, termo expedido, que termo é esse? Olha, se eu tentar entrar, isso que é interessante. Foi bom chegar aqui. Vamos tentar entrar. Termo expedido. Olha o que acontece. Consulta de processo, abre essa janela. Aviso, informe a senha de acesso aos autos. Caso não possua e seja parte do processo, dirija-se ao cartório para solicitá-la. Se for advogado, habilite-se no portal ou efetue o link pelo link identificar-se. Então precisa ter senha aqui, pessoal. Senão não entra. Ok? Estou lendo aqui a janelinha que apareceu, vocês devem ter visto, talvez, mas não tem como acessar nada, a não ser essa parte autorizada. Então eu vou listar todas as movimentações. Aí abre tudo o que aconteceu no processo. Olha, se eu puxar aqui embaixo, ó, nossa, vai desde 2013, ó, 28/6 aqui, ó. Tá aqui, ó, distribuição por sorteio, ó. Vou identificar aqui. Pronto. Esse primeiro aqui, ok? Concluso para decisão interlocutória, e aí vai. Agora vamos ao que nos interessa, é o que aconteceu essa semana. Olha, muita coisa já aconteceu, meu Deus. Então vamos lá. Dia 4/9, pessoal. Eu vou destacar aqui só do dia 4/9. Olha isso. Só do dia 4/9. Juntada de documento. Até o publicado aqui. Tudo isso daqui, pessoal, olha isso. É só do dia 4/9, juntadas de documentos, certidão expedida, que a gente não consegue ver pelo mesmo motivo, termo expedido, a quantidade de documentos que foram juntados dia 4/9, ok? E nesse mesmo dia 4/9, nós tivemos o que aqui? Uma publicação. Quando nós falamos em publicação, aí se tornou público. Aí sim nós vamos ter acesso a essa publicação. Observe aqui que no dia 3/9 saiu a decisão interlocutória. Tá certo? Tá aqui, ó, decisão interlocutória. Opa, fez um link, eu não quero o link. Tá aqui, ó, decisão interlocutória. Ó, 3/9, ok? E saiu no dia 4 no Diário Oficial. Ó, ato judicial encaminhado à publicação. Não é? Isso é importante ver. E aí você vê que foi publicado. Quando tiver publicado, aí sim você sabe que teve algo interessante que a gente possa ser. Não interessante, mas algo que foi levado ao público, né? Para que a gente tome conhecimento, as partes interessadas. Então vocês veem que, olha a juntada de documentos, gente. É muita coisa. É a empresa juntando documento de tudo quanto é lado. Enfim, a publicação no dia 1/8. Isso a gente já falou, é passado. Mas vamos ao que interessa. Bom, e como é que eu vejo essa decisão interlocutória? Agora eu vou explicar para vocês como é que faz. Vocês voltem aqui no site inicial, deixa eu ver se voltou na tela de vocês. Voltou. Observem aqui, ó, do lado dessa figura nós temos um menu, não é isso? Está aqui, ó. Olha o menu. Aqui embaixo ó, existe um menu de consultas. Observe que abre um submenu do lado direito dessas consultas. E aí você vê escrito aqui, pessoal, Diário da Justiça. É isso que nos interessa. Qual era a data da publicação? Vamos voltar? Data da publicação. Vamos lá. Publicado. Cadê publicado? Opa. Publicado. Está aqui, ó. Publicado. Está aqui, pessoal. Olha só. 4/9. Não foi publicado no dia 4/9? Ótimo. Então eu volto aqui no site inicial. Deixe-me confirmar se está tudo certo aí. Ok. Eu venho aqui em consultas e vou aqui, pessoal, observem, Diário da Justiça, e dou um clique aqui no Diário da Justiça. Observem que abriu o Diário da Justiça Eletrônica, é o DJE. Perfeito? Deixa eu ver se vocês estão vendo essa mesma página. Aqui tem uma explicação e tal, ajudas, tem que ter o Adobe Reader para poder ler as publicações, você precisa ter o Adobe, né, na sua máquina, você não vai conseguir acessar, ok? Isso é básico em qualquer site. Aí, como que eu vejo a publicação? Você vem em edições. Observem aqui, pessoal, tem um menu aqui em cima, eu não quero selecionar tudo, quero selecionar só o menu para que você... olha as coisas, eu fiz uma seleção, deixa eu ver se vai para vocês também, vai. Tá certo? Vai, como diz na propaganda da Brahma, vai. Então vai aqui o menu, você virá na opção do meio que é edições.
Você clica em edições e ele abre o mês. Observa aqui, ó, se você quiser ver publicações antigas, tem desde 2001, mas você quer de 2014, que é o ano, e o mês você escolhe do ano. Janeiro, fevereiro, março, até setembro, onde nós estamos. Como setembro começou agora, vocês veem que aqui não vai, né? É só esse pedacinho. Mas se eu colocar, por exemplo, aqui agosto, observem que aparecem muito mais publicações. Por quê? Porque são os dias de agosto que saíram publicações, pessoal. Eu quero setembro. Porque saiu de que dia mesmo? Dia 4 de setembro, que foi ontem. Então vocês observem que está aqui, ó, dia 4 de setembro. O que eu faço? Eu vou clicar em 4 de setembro. Ok? Acho que está claro até aqui. Então vamos voltar? Vamos lá. Vamos voltar de novo. Vou resgatar aqui, pessoal. É muito importante isso. É muito importante. Então você vem primeiro na página inicial consultas, você já sabe que será dia 4, que foi dia 4 a publicação. Você clica aqui em Diário da Justiça. Olha só, abri de novo, vou até fechar outra janela aqui. Ó. Abri o Diário da Justiça, você vem em edições, veio em edições, por favor, a data que você deseja. Temos publicações no dia 1, 2, 3 e 4. Eu quero no dia 4, cliquei. O que vai abrir aqui, pessoal, são as varas que saíram as publicações. Não só varas, publicações da diretoria do fórum, da corregedoria geral, da presidência, tem as portarias, termos de posse, o tribunal pleno administrativo, que a gente já explicou aqui o que é, tribunal pleno jurisdicional, a primeira Câmara Cível, veja, a primeira Câmara Cível é a segunda instância. Lembra da história do evangelista, Samuel evangelista? Ele era de que câmara mesmo? Segunda Câmara Cível. Ok? Esse daqui é o colegiado dos 3 desembargadores. Primeira e segunda Câmara Cível. Lá só tem 2. Estados maiores, como São Paulo, evidentemente que tem um monte. Tá certo? Tem um monte. Tá? Mas aqui só tem 2, porque lá o estado do Acre é pequeno. Tudo bem? Aí vem primeiro, olha só, aí vem o que nos interessa. Olha aqui, pessoal, comarca. Vamos ver se eu seleciono aqui. Comarca. Eu só quero essa. Tá aqui, consegui, pessoal. Ó, comarca de Rio Branco, segunda vara cível. Eu espero que esteja visível para vocês aí. Se precisar aumentar, me manda mensagem aí. Várias pessoas mandando mensagens para mim. Aí eu dou uma olhada, porque eu nem estou olhando o meu Face agora, né? Porque geralmente eu monitoro. Deixa eu acompanhar aqui. Bom dia, TV. A Esther do Prado, que fez aniversário. Esther, meus parabéns para você. Eu vi no Face. Dei o meu joinha lá, não é? Parabéns para você aí. Eu sei que é uma luta também que não é brincadeira. Parabéns aí a toda a sua família, ao seu marido. Muita saúde, muita paz para todos vocês. Que a alegria seja sempre abundante na sua família, minha querida. Tá? Eu sei que foi seu aniversário. E só para que vocês saibam, quem não sabe, a Esther fica lá no Japão. Assim como o meu amigo Jean Tominaga também, que falou comigo agora há pouco, está por lá. Pois bem, então acho que todos estão vendo com clareza aqui. Então tá aqui, ó, pessoal, comarca do Rio Branco, segunda vara cível. Aí você dá um clique em comarca e virá o que aqui, pessoal? As publicações do dia 4 de setembro da segunda vara cível, da comarca de Rio Branco, que é onde está o processo da Impactus. Isso é importante que vocês saibam. E para ter a certeza de que de fato para ter a certeza, é necessário que você leia aqui, ó, Juiz de Direito, Thaís Queiroz B. de Oliveira. Olhem aí, pessoal. Eu vou destacar aqui, olha só. Doutoras Thaís. Acho que está claro aí, todo mundo deve estar enxergando de maneira tranquila, né? Então, como vocês observam aí,
juíza de direito, então você sabe que é a doutora Thais, tá certo? É o nome do escrivão. E temos o que aqui, pessoal? As publicações. Temos aqui as publicações. Observem aqui do lado direito da tela. Você vê que é bem pequenininho o cursor. Quer dizer o que, pessoal? Que tem muita publicação. Muita publicação. Bastante publicações, pessoal. De outros casos. O estado do Acre, a juíza, não gira só em torno de impactos, como todos sabemos. Então tem aqui muitas publicações. Como eu já olhei, eu sei que as publicações estão aqui. O meu objetivo maior, pessoal, é instruir vocês a respeito disso, para que não fique dependente de ninguém. Saiu, tiver a vontade aí de ver o que diz a publicação, né, como saiu ontem, você já poderia ter lido, e já se tranquilizado. Não ficar na dependência do Carlos Castilho, não. Não é? Então vamos lá. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. O pessoal está perguntando se caiu. Não, é que o som deu uma paradinha, mas já voltou, né? Como tem um pequeno atraso. É verdade. O pessoal está perguntando, voltou, não é? Que tem um pequeno atraso, então eu estou recebendo as mensagens agora, mas eu sei que houve uma interrupção do som, mas já voltou. Eu já consegui regularizar aqui, foi muito breve. Então vamos lá, pessoal. Aí descendo aqui agora. Muitas publicações. Tá, então tá aqui, pessoal. Descendo, eu já sei onde está a publicação. Geralmente vem bem no final, viu? Geralmente. Aqui você vê cada situação dessa. Aqui você vê número do processo, da publicação, cumprimento. Vamos pegar um exemplo qualquer aqui, pessoal. Não tem problema a gente falar, não. Sabe por quê? Porque isso daqui é público, ok? Eu ia falar oficial de justiça, não, é o diário de justiça, né? Observe aqui os dados do processo, olha. Vou pegar um exemplo só para citar, e depois nós veremos o nosso exemplo. Então está aqui, ó, advogado, o nome do advogado, André Ferreira Marques, OAB número tal, tá vendo? Barra AC, que é Acre. Luiz Carlos é outro advogado que atua nesse processo. Marciano Carvalho Cardoso Júnior, mais um advogado. Aí vem um número de processo, tá vendo, pessoal? Porque aqui tem advogado de defesa e advogado de acusação, enfim, não é? Sempre dos dois lados. Aí vem o número do processo, 0700, 298, como vocês veem. 2014, então é o processo de 2014, como vocês podem ver nesse caso. Cumprimento de sentença, ou seja, já foi sentenciado, condenado, agora tem que cumprir a sentença determinada pela juíza. Então é tão somente isso. Obrigação de fazer e não fazer. É um tipo de ação, não é? Que chama-se obrigação de fazer. Ou seja, você precisa entregar a coisa que é exigida, então o juiz manda você entregar determinada coisa, que pode ser um documento, pode ser um bem, é obrigação de fazer, ou obrigação de não fazer também para não entregar. É assim que funciona, ok? É um tipo de ação, pessoal, não se preocupe com isso. Aí vem o nome do autor, veja, está aqui o nome do autor, ó, Regis André George. Aí vem o réu aqui, tá vendo? Quem é o réu? BV Financeira, ou seja, o Regis processou a BV Financeira S.A. Então diz aqui, ó, oficie-se ao Detran do Acre para que providencie a baixa do gravame. O que é isso? Vai tirar aquela anotação de financiamento que a empresa não tira, sabe? Já pagou e os caras não tiram o gravame, aquela anotação assim, ó, financiamento do veículo, tal. Fica trancando o documento do cara. Então ele entrou com uma ação para obrigar a BV Financeira a fazer isso, já que ela não fez. Então tá aqui, ó. Eu nem li a ação, mas já imagino que é isso. Já está mandando dar baixa no gravame. Então ele ganhou e vamos ver, tá certo? E olha, parte devedora. Não vou ler aqui, enfim, mas a empresa provavelmente foi condenada e ele vai efetuar a busca pelo Bacen para poder fazer bloqueio de valores, olha aqui, ó, suficientes para o pagamento do crédito exequendo, ou seja, daquele crédito que está sendo executado. Então é assim que funciona, pessoal. É simples, tá? É claro que o juridiquês não é brincadeira, eu reconheço. Tá? Aí a gente precisa de ajuda, mas já dá para ter uma boa ideia, não é? Para ninguém ficar desesperado com nada. Vamos lá. Vou prosseguir. Agora eu vou no caso da empresa direto. Olha quanta publicação. Não é brincadeira, o pessoal trabalha. E eu vou dizer uma coisa para vocês, olha. Infelizmente, grande parte dessas decisões aqui nem sempre é o juiz, viu? Então, decisões mais simples aqui,
diretor de cartório, isso é uma praxe comum. Ele vai, faz, o juiz vai lá, olha e quando é coisas similares, né, que ela já tomou decisão, repete-se a decisão, o juiz só assina. Tá? É assim que funciona. Não estou falando nenhuma bobagem aqui não, viu? Só não vou falar mais porque aí é complicado. Mas tem outras coisas mesmo que eles fazem. É assim que vai. Vamos lá, tá aqui pessoal. Achei, cheguei. Veja só. A advogada Elizabeth Cerqueira Costa, aí tem o nome dos advogados aqui. E como vocês veem aqui, ó, temos aqui ó, Dani Fabrício Cabral. Então, eu já conheço o Dr. Dani, eu sei que ele faz parte do processo. Né? Horst Vilmar Fuchs. Está aqui, ó, pessoal, do Espírito Santo, como vocês veem. Olha aqui ó, o nome do nosso candidato a senador pelo estado do Acre, Roberto Duarte Júnior. Precisa votar no Dr. Roberto aí no Acre, meus amigos do Acre. Precisamos eleger no nosso senador, para que junto com Carlos Costa no Congresso, ele possa ajudar a nós a aprovarmos de qualquer forma, tem que dar um jeito de aprovar, não é no sentido de que ter mais celeridade, a gente sabe que não é fácil, mas o Dr. Duarte certamente vai ajudar, como conhecedor do direito, né, um profissional, aliás, né, que milita na área do direito, um profissional da advocacia, certamente tem conhecimento para ajudar, para poder fazer com que prospere essa lei, esse projeto de lei do marketing multinível. Então precisamos eleger o Dr. Duarte também lá no Acre. Então tá aqui, pessoal. Olha o número do processo aqui, ó. Lembra daquele número? 0800-224-44-2013-801, 1000 contra. Tá aqui, pessoal. Ação Civil Pública, autor MPEA, que é? Ministério Público do Estado do Acre. Quem é o réu? YC, que é? Impactos Comercial. CRC, Carlos Roberto Costa, é o Carlos Costa. CNM, Carlos Nathanael Vanzeler, que é o Vanzeler. JMM, James Merrill, James Matthew Merrill, ok? Que é o nome completo dele. Então é o Jim Merrill. E outro, é que tem mais pessoas envolvidas. Tinha a Lívia aqui envolvida, que é a filha do Vanzeler, e por aí vai. Tinha mais gente envolvida que já foram tirados dos autos, inclusive. Então vamos à publicação? Então vamos lá, vamos explicar tudo isso daqui rapidamente, para acabar já essa transmissão. Intime-se a parte ré para que esclareça o conteúdo da petição, que aparentemente não é dirigida a esse juízo. Quem é a parte ré, pessoal? É Impactos. Eles colocaram lá uma petição, eles estão dizendo que eles acham que não é desse processo, então vai ter que esclarecer que a juíza não entendeu. Intime-se a parte autora. Quem é a parte autora, gente? Ministério Público do Acre. Entendeu? Então você na publicação começa a ver as partes que são chamadas para prestar. Por isso que é interlocutória. Por isso que é uma decisão interlocutória. Vocês observam que não fala do mérito da questão. Não está se discutindo aqui se é, se não é, pirâmide, se é isso, se é aquilo, se tem irregularidade, se não tem. São, digamos assim, formalidades processuais a serem esclarecidas. É quase que um saneamento daquele momento. Então vocês vejam, melhor dizendo, que são muitos assistindo, graças a Deus. E muitas pessoas ao redor do mundo. Depois a gente conversa com algumas aqui, falar alguns nomes do pessoal aí. Pois bem, vamos lá. Então observem que isso daqui, esse número 1 aqui, para quem que é? É para a empresa. Os advogados vão esclarecer que aparentemente aquela petição da página 10.473 não é para aquele lugar. O que quer dizer isso? Ela quer saber. Agora, o número 2 é a parte autora, é o Ministério Público do Acre, para manifestar acerca dos requerimentos formulados pelo réu Carlos Vanzeler na petição de páginas 10.474, 10.488. E tem mais, e petição da página 10.500, 10.502. Por que isso? Provavelmente, gente, isso daqui deve ser aquelas perguntas que o Carlos falou que eles iriam fazer. Quem pagou essa perícia? Quem foi mesmo? Qual a licitação? Não é? Então é isso daí. Aí diz assim, ó, deverá também apresentar contrarrazões. O que é contrarrazões? Eu tenho algumas razões que eu estou fazendo um pedido na justiça. Tá certo? Então o Vanzeler fez um pedido, que eu já vou explicar o que é. E aí, agora tem as contrarrazões, ou seja, o Ministério Público vai contra-argumentar, vai ficar contra mesmo, né? Vai contra-arrazoar, como se diz em juridiquês. Então ele vai dizer as razões pelas quais não se deve conceder aquilo que o Carlos Vanzeler está pedindo nos autos.
E o que ele está pedindo? Nem imagino. Quer dizer, eu imagino. Eu imagino que seja essas perguntas que eu acabei de citar. Pode ser, eu também não sei, pessoal. E vem ainda mais. Deverá também apresentar as contrarrazões o quê? Ao recurso de agravo retido. Opa, tem um juridiquês aqui interposto. Interposto quer dizer distribuído, né? Protocolado, protocolizado, como alguns gostam de falar, né? Então isso que é interposto, ok? É a mesma coisa. E o que é agravo retido? É um tipo de recurso, pessoal, que ele chama retido porque ele fica preso dentro do processo, tá certo? Do mesmo processo original. O agravo de instrumento, que não se usa mais agravo de instrumento, né? Dizem que agora só se utiliza a palavra agravo, ok? Ele é remetido à segunda instância. Então junta-se cópias do processo, ok? Essas cópias seguem o processo. Tem uma série de formalidades para você fazer um agravo de instrumento, para eu poder diferenciar, por isso que eu estou usando o termo. Então tá, aí esse agravo, ele é remetido, foi o que aconteceu, lembra do que eu falei no começo, daquele número 0001475, que eu sei o número até de cabeça, tá, gente? Não estranha, não é doideira, não, é de tanto mexer com isso a gente decora. Então, lembra desse número? Pois é, era um agravo, que foi o primeiro que a empresa fez quando ela foi bloqueada. Ela entrou com agravo, argumentando para o Samuel Evangelista, que foi o relator sorteado, entendeu? Então ele recebeu todas as cópias do processo para tentar derrubar aquela liminar. Tá certo? Então veja você, o que faz um agravo? Ele discute o núcleo do processo? Em tese, não. Por quê? Porque é um agravo contra uma decisão interlocutória. Porque contra uma sentença não é agravo. Você entra com apelação. É diferente. Então você apela da sentença. Eu não concordo. A parte sucumbente, a parte que perde, ela vai atrás do juiz de segunda instância, do colegiado, para reverter a decisão monocrática, aquela que foi tomada por um único juiz. Então não é agravo, é apelação, porque aí sai das mãos da juíza. O agravo de instrumento não. O processo continua original na mão daquele de primeira instância, é encaminhado para o juiz de segunda para tentar modificar uma decisão interlocutória ali. Não é? Uma decisão que é provisória, que não é definitiva, não é sentença final. Nesse caso aqui é um agravo retido, ou seja, não vai para a segunda instância, essa é a diferença. Ele fica preso no processo original. E ele tem o objetivo de não ser julgado agora. O agravo retido não será, digamos assim, apreciado pela juíza nesse momento. Ela pode apreciar e deve apreciar quando ela for dar a sentença. E qual é o assunto desse agravo retido? Eu nem imagino. E desculpe, pessoal, mas eu não sei o conteúdo, então não tenho como falar. O que eu posso dizer, o que significa esse agravo retido, para não deixar ninguém cabreiro com nada. Tá? Então o agravo retido tem o objetivo apenas de argumentar sobre determinada decisão interlocutória em que será apreciado no momento da sentença ou até mesmo nas instâncias superiores. Esse agravo retido pode sim ser apreciado pelo desembargador, pelo ministro, na instância superior. Tudo bem? Tranquilo aí. Vamos em frente? Vamos em frente. Aqui, pessoal, ó, o número 3, atendo o cartório. Então, vocês veem aqui, são muitas formalidades. Então, o primeiro réu pediu certidão de objeto e pé da ação. Então, é um direito. O que é certidão de objeto e pé? É um relatório feito, que nos Estados Unidos ele chama clerk, que é o funcionário lá do tribunal, ok? Aqui é técnico judiciário. Então, ele vai fornecer um relatório dizendo o que aconteceu no processo até hoje, tá? De maneira resumida. Por isso que se chama certidão de objeto e pé, para saber, porque alguém precisa dessa certidão para fazer alguma outra coisa externa. É um direito das partes de ter isso. Embora outras pessoas de fora, quando não é segredo de justiça, às vezes pedem, mas geralmente sempre envolvendo as partes, é claro. Então vamos lá. A empresa perita, ó, parte 4. Solicitou mais 750 mil para pagamento de honorários periciais. Então, os caras vão morder mais 750 mil, pessoal. Então, a Ernst Young
solicitou, ok? Então eles vão receber. E a juíza concedeu, ok? Aí esclareceu sobre uma diferença que a gente já falou, que a juíza pediu para esclarecer. Aí ela explica o que aconteceu, é uma bobagem, tá certo? Só que o que interessa aqui, ó, o que a juíza disse, ó, como forma de custear os trabalhos que continuam a ser executados pela empresa perita, defiro, tá vendo? Ela autoriza. Então, eu defiro a expedição de novo alvará em favor da mesma, para o pagamento de 750 mil. Ela já recebeu meio milhão, foi a empresa, e um alvará de 750 mil. Adivinha de onde está saindo isso daí, pessoal? Do dinheiro da Impacts. E quem deveria fazer esse pagamento mesmo? Seria o Estado do Acre. É todo aquele rolo que a gente já falou no passado. Não é? Então vejam vocês como são as coisas, né? A própria empresa tem que pagar para não penalizar os nossos queridos cidadãos do estado do Acre, que já tem um serviço público de péssima qualidade, um estado paupérrimo, não é? Sem desenvolvimento industrial, comercial, abandonado pelo governo que prefere deixá-los dessa forma para poder manter o voto de cabresto. Então, Carlos Costa, querendo resolver a situação e não prejudicar o povo do Acre, aceitou fazer o pagamento por hora, ok? Dessa perícia para que o processo pudesse andar. Senão, eu vou dizer algo para vocês agora muito importante. Estaria se discutindo até hoje quem ia pagar essa conta. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Conheço muito bem isso. Graças à atitude dele, esse processo está prestes a ter sentença. Tá? Espero que esteja, né? Se a juíza não inventarem mais nenhum pelo em ovo ou chifre em cabeça de cavalo. Vamos lá. Determino que seja comunicada a presente decisão aos juízos da primeira vara criminal, da vara federal de execução fiscal, ambas que existe lá uma execução fiscal, aquela coisa que a Polícia Federal foi na casa do Carlos, que apreenderam o carro de novo, aquelas bobagens todas. Então é gente querendo se aparecer de tudo quanto é lugar, gente. É assim mesmo que funciona. O pessoal quer porque quer fazer acontecer, quer se mostrar, quer dizer, acusar e assim vai. Pois bem, aí eles explicam, agora vem algo muito interessante, que eu faço questão de falar e comentar. Olha o que diz a juiz. Faço lembrar a empresa perita que o termo final de entrega do laudo pericial é de 14 de outubro de 2014. Yes, nós temos data. Então está estabelecido agora com certeza, para todos vocês, meus amigos divulgadores que me assistem, né, hoje estou sozinho aqui, que o prazo para a entrega da perícia é dia 14 de outubro. E algo, né, comentando isso com o Renato Alves ontem, ele fez um comentário que, olha, refletindo, pode ser, tudo pode ser, né? Mas ele fez um comentário que eu achei bem pertinente. Ele falou, sabe o que me parece isso, Castilho? Que ela deu um toque na empresa perita para dizer o seguinte, ó, se você quer pedir mais prazo, peça agora ou cale-se para sempre e me entrega tudo no dia 14. Então, no sentimento do Renato, ele acha que eles vão pedir prazo. É possível? É possível. É possível. Deus queira que não, mas é possível. 14 de outubro, gente, tá aí. Nós temos aí 1 mês e 9 dias. Exatamente isso. Então, 14 de outubro está muito perto. Não é? Então, esse é o ponto. Então, nós temos prazo, 14 de outubro de 2014. Ok? Aí vem aqui 5, ó, reputo prejudicado o pedido, pois o HD externo já foi apresentado pelos réus. Então alguém está pedindo, eu imagino que seja a empresa perita, é isso mesmo. Intimando as partes, a empresa perita para a ciência do conteúdo, para disponibilizar, puxa, ó, é incrível, né? Parece que começou hoje. Determina ao cartório que disponibilize o conteúdo do HD externo no Google Drive e tal. Falta 1 mês para terminar a perícia. E os caras estão falando em conteúdo do Google Drive. Já era para ter acessado há muito tempo. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Aí, decisão 6.
Os réus solicitam do juiz informação acerca dos valores que foram declarados disponíveis na ação cautelar preparatória, em apenso e estão em depósito judicial. E ele diz que já foi solicitado isso no passado e tal, tal, tal. Enfim, defiro apenas, em parte, a atual solicitação, determinando ao cartório que colacione, eu vou destacando aqui, tá, pessoal? Os autos, o extrato atual de todas as contas judiciais vinculadas a essa ação coletiva e a cautelar preparatória que aconteceu dando ciências às partes. Por que isso, pessoal? Eu imagino que isso deva ser para atualização de valores. Precisa saber se ninguém mexeu lá, para saber se está tudo bonitinho, se está dando o rendimento que toda conta judicial tem que dar, não é? Então é importante. Agora vem algo aqui muito interessante. Muito interessante. Vamos lá. É o item 7. Indefiro o pedido formulado pelos réus no sentido... Vamos lá. Obrigado. Guilherme mandou um abraço. Um abraço, irmão. No sentido de que sejam consultados o Ministério da Justiça e a Polícia Federal acerca da nacionalidade do tradutor dos documentos colacionados pelo autor, pois a providência pode ser adotada pela própria parte interessada, sem intervenção do juiz. É verdade isso. Então, o que fez a empresa? Ela desconfia que aquele tradutor que fez aquela tradução dos documentos da SEC, não é isso? Que deveria, que seria irregular, ele tem que ser brasileiro. Então, o advogado quer saber, mas a juíza está falando que a própria parte pode fazer esse levantamento sem a intervenção do juízo. Ela tem razão, mas se ela tem interesse em manter a lisura, e apesar da justiça ter o princípio da inércia, mas ela foi provocada aqui, não é? Eles deveriam sim procurar saber, até para balizar a decisão dela de maneira incontroversa, ou seja, de maneira em que não caiba nenhum tipo de protesto ou possibilidade de anulação dessa sentença, não é? E que ela deveria ser interessada em saber o conteúdo e saber de quem é esse cidadão. Quem é esse cidadão? De onde ele veio? Se ele tem condições, não é, legais, jurisdicionais, como preferir, para poder fazer uma tradução. Tá? Então, e ela indeferiu. Então a empresa vai ter que correr atrás. Indefiro, de igual modo, a solicitação de comunicação de crime à Polícia Federal e ao Ministério Público Estadual e Federal, pois, ora, não vislumbro nos autos indícios de prática criminosa apontado pelos réus na referida petição. Pois é. Por que isso daqui? Esse eu imagino em 90% de certeza. Os advogados, a empresa no caso, vamos colocar dessa forma, né? Eles fizeram o seguinte pedido: denunciar o crime porque há falsificação de assinaturas. Lembra do plantão em que o Carlos Costa mostrou 4 assinaturas diferentes, todas feitas no mesmo dia? Se fosse eu não sou um profissional, eu não advogo, como todos sabem, tá? Eu não advogo, mas milito na área do direito e trabalho com isso. Eu imaginaria o seguinte: se não seria, né, é uma sugestão, apenas um palpite, né? Se não seria interessante, eu já entraria com um pedido de perícia grafotécnica, de pleno. Eu não mandaria, não. É que eles estão na certeza que há crime, mas ela diz que não há, ela não vislumbra. Se para ela aquelas assinaturas estão ok, meu amigo, é preocupante. Pensa comigo, se eu sou um juiz, eu pego um documento, e eu bato o olho naquelas assinaturas, cada uma feita de um jeito. No mínimo, eu pediria ao Ministério Público que esclarecesse. No mínimo, eu chamaria o tradutor e pediria para que ele esclarecesse aquela divergência de assinaturas. No mínimo, o juízo tem a obrigação profissional, jurisdicional, de cuidar do andamento correto de qualquer ação. E vem falar que não vislumbra indícios de prática criminosa, no mínimo, eu chamaria e pediria esclarecimento. Isso, para mim, é fazer vista grossa. Como diria o famoso jornalista, isso é uma vergonha. É uma vergonha. É inacreditável um juiz se deparar com
com o escândalo daquele, com o indício daquele, e não... Engraçado que para paralisar a empresa, os indícios são fortes. Há forte indício de prática criminosa. E me apresentam um documento com 4 assinaturas escabrosas e não há indícios. Se aquilo não é indício, o que é indício, afinal? É um absurdo. Vou repetir o jargão do jornalista. Isso é uma vergonha. É triste ver um poder aparelhado se servir para interesses escusos e particulares. É inacreditável algo dessa forma. E eu estou enfatizando isso porque realmente, como cidadão, eu fico indignado também. Porque eu vi e tenho conhecimento na esfera jurídica para dizer que aquilo não passa, num juiz sério não passa, aquilo não passa. Por mais que, sabe, possa achar isso, aquilo, no mínimo se pergunta. É inacreditável o que se viu lá. Mas eu vou te falar uma coisa. Nós já tivemos uma situação parecida com essa em nosso escritório aqui em São Bernardo, há muito tempo atrás, em que um documento foi juntado aos autos e era impressionante a qualidade da falsificação. Nem mesmo quem fez a assinatura, vou repetir, nem mesmo quem fez a assinatura, né, que o falsificado, ele ficou em dúvida. Caramba, será que eu assinei esse documento de tão parecida que a assinatura era? Ele ficou em dúvida se aquela assinatura não era dele. O nosso cliente ficou em dúvida. Pois nós solicitamos uma perícia grafotécnica e, de fato, a olho nu, quando o perito olhou, ele quase não detectou. Ele só conseguiu determinar a falsidade da assinatura quando ele ampliou ela no microscópio. E aí foi descoberta a falcatrua e nós conseguimos ganhar a causa para o nosso cliente. Porque aquele documento assinado simplesmente fazia o nosso cliente perder a causa. Perder a causa. Era a assinatura, se não me falha a memória, numa rescisão trabalhista em que ele teria recebido aqueles valores. Mas era muito parecida a assinatura. Realmente não tinha condições de dizer que não era. Portanto, nessas assinaturas que foram mostradas, que o Carlos Costa mostrou para nós, gente, aquilo é uma brincadeira. Aquilo é uma brincadeira. Assim, é deprimente, dá até vergonha. Eu não sei como a juíza não fica constrangida de escrever isso aqui. Qualquer profissional ficaria constrangido. Aquilo é demais. Mas, enfim, eu tenho certeza que o corpo... É que é tão escandaloso, por isso que eu acho que a empresa, os advogados não pediram perícia. Porque se você pegar meu filho de 6 anos, colocar na frente daquelas 4 assinaturas, eu tenho certeza que ele vai falar que não é da mesma pessoa. Isso é fato. Então é constrangedor olhar para aquilo e falar que é da mesma pessoa. Olha que coragem tem. Isso eu tenho que admitir. A juíza é corajosa, hein? Isso eu tenho que admitir. Ela realmente está seguindo a cartilha que foi determinada. Tá de parabéns. É uma pessoa comprometida com as suas obrigações que são determinadas. Só que ela tem uma obrigação com a Constituição antes. Esse que deveria ser o princípio. Com os preceitos legais pregados tanto no Código de Processo Penal, Processo Civil, enfim, Constituição, leis infraconstitucionais e por aí afora. Mas tudo bem, ainda bem que é a primeira instância, pessoal. Dali a gente já sabe. Vamos lá, 8. Indefiro, vou mudar agora aqui, pessoal, já falamos bastante disso, mas realmente é algo assim chocante. 8. Indefiro o pedido de vistos autos formulados, pois a ação tramita em segredo de justiça e o requerente não é parte no processo. Mais uma pessoa tentando entrar no processo. Pessoal, esquece isso, ninguém pode entrar lá. Então vamos lá. Certifique-se se escoou o prazo concedido ao autor no item 2 da decisão de páginas. No item 2, espera aí pessoal, item 2. Vamos ver o que é o item 2.
Ah, para contrarrazoar aqui, ó. Pode ser que o Ministério Público perdeu o prazo. Contrarrazoar no agravo retido. Mas quando é caso, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. A pessoa pode ler e falar, nem vou contrarrazoar isso aí, porque é bobagem e tal. Sei lá, de repente eles pensaram isso. Então é isso, pessoal. Essa é uma decisão interlocutória. Vocês veem aqui, por que é interlocutória? Ninguém fala nada de mérito. Qual é o mérito aqui? São vários assuntos que circundam as formalidades, o processo, são situações paralelas. Logo, é uma interlocutória. Ok? Pensa que acabou? Tem mais uma aqui, ó. São duas decisões. Deixa eu tentar acelerar aqui. Eu peço desculpas. É que eu gosto de fazer as coisas, explicar muito bem explicadinho de uma vez só e já, né, para não ter dúvida. Peço perdão a alguns que acham que eu não tenho objetividade, mas não vamos confundir objetividade com falta de conteúdo. Eu acho que nas empresas existem muito disso. Todo mundo acha objetividade quando você fala sim, ok, tá legal, beleza. Aí eu fui objetivo. Nem sempre é assim. Essas questões jurídicas não dá para ter essa objetividade que muitos esperam. Eu lamento, tá? Eu peço desculpas a essas pessoas que acham que eu deveria ser mais objetivo e tal, tal, tal. Se fosse um advogado aqui, em 15 minutos ele faria esse trabalho. Só que ele se imagina quando ele está explicando para pessoas que também são advogados e profissionais. Se eu estivesse falando com um advogado aqui, seria fácil. Eu faria em 10 minutos. Mas o meu objetivo é atender a demanda dos meus amigos, minhas amigas, divulgadores e divulgadoras. E eles não têm a obrigação de ter nenhum conhecimento jurídico. E eu estou aqui é por eles. Ponto. Simples assim. Vamos lá. Segunda decisão. Tomando como base. Obrigado, meu amigo Fábio Marciano. Tá uma aula de direito. Desculpa, cara. Eu sei que você tá gostando, então tá bom. É importante, pessoal, nós como cidadãos, nós precisamos sentar na frente de qualquer profissional. Eu não preciso ter conhecimento profundo, mas eu não posso deixar que um advogado, quando eu vou pedir uma ajuda para ele, que ele coloque medo em mim. Infelizmente é uma prática. Às vezes é uma questão simples, o cara pinta a coisa de uma forma, parece que você vai ser preso, vai ter prisão perpétua decretada. Essa é a impressão que dá, não é? Que você vai ser, e às vezes é algo simples, mas ele valoriza o trabalho dele, ele tem que cobrar, ele vive disso. E por outro lado, existem infelizmente clientes que às vezes você fala, olha, nós vamos resolver dessa forma, aí você cobra um valor, aí você vai em uma audiência, consegue resolver o problema dele, aí se cobrou 3 mil reais, pô, doutor, o senhor ganha bem, hein? 3 mil reais para fazer por audiência? Infelizmente, também existe esse lado. As pessoas não dão valor. Só dá valor quando o cara está lá para resolver o problema. Depois que resolve, ele não quer nem falar com o advogado, só para não ter que pagar. Aí eu obrigo o advogado a executar o cara, pegar o contrato, executar e processar o cara para poder receber. Nossa, isso é muito comum, infelizmente. Infelizmente. Não é? Eu diria que a advocacia, o exercício da advocacia, é mais ou menos como plano de saúde. O cara só dá valor quando precisa. Senão ele acha que está pagando vento. Não é? Aí depois que ele precisa, ele... Ai, graças a Deus. Então tem os dois lados da moeda. Seguindo em frente. E eu falo dos dois lados porque eu fico dos dois lados. Né? Eu entendo os dois lados. Vamos lá. Tomando por base. Aqui outra decisão. Vamos voltar aqui, pessoal. Olha, Elizabeth Cerqueira Costa. Tá aqui Roberto Duarte, Wilson Furtado. Tá, o Dani Fabrício. Tá vendo aqui, pessoal? São os advogados. Observem que é o mesmo processo, é outra decisão interlocutória na ação civil pública, ok? Tá aqui, ó. Tá? Olha aqui o número, o tipo da ação, fatos jurídicos e quem são os réus, não é? Impactos comercial, Carlos Roberto Costa, Carlos Nathanael Vanzeler, James Matthew Merrill e outro. Vamos lá. Tomando por base declaração de patrimônio apresentada pelo réu Carlos Costa à Justiça Eleitoral, o autor pugna pela complementação das providências adotadas nos autos da ação cautelar preparatória. Vamos traduzir esse juridiquês brabo. Então, todo candidato ele precisa apresentar uma declaração de patrimônio, patrimonial. Ele precisa apresentar, não é? Isso já é uma prática legal, já é muito tempo, não é? Vamos lá. Então, o Carlos Costa é transparente, como sempre foi.
normal. Foi lá e apresentou a sua declaração. Só que, quando o Ministério Público pediu bloqueio e tal, ele citou uns bens. E apareceram outros bens que eles não tinham conhecimento. Tá certo? E esses bens estão elencados na ação cautelar preparatória, aquela que pediu a liminar de bloqueio, que depois originou essa ação principal, que é a ação civil pública, ok? Então, essa ação cautelar preparatória, que ensejou o bloqueio da empresa, então eles querem o quê? Que no sentido, olha só, de dar cumprimento à ordem judicial lá exarada, o que é exarada? Lá já proclamada, publicada, escrita, é isso que quer dizer exarada, meu Deus, né? Então vamos lá. Que declarou a indisponibilidade de todo o patrimônio da empresa ré e de seus sócios administradores, alega o autor, então eles querem que eles bloqueiem mais coisas que estão nessa declaração, vou traduzir, do Carlos Costa, que ele fez a Justiça Eleitoral, porque faltam bens que estão lá agora e que não estavam, e que não estão, melhor dizendo, bloqueados ainda. Então alega o autor, quem é o autor? Ministério Público do Acre. Para tanto, que na referida declaração apresentada pelo réu Carlos Costa à Justiça, constam bens cuja propriedade era até então desconhecida. É o que eu acabei de falar. Eu me adiantei porque eu já li essa bagaça. Então eu já estou por dentro, então por isso que eu estou me adiantando. Ó. Além de outros em nome de terceiros, esposa e filhos, mas que o réu declara serem seus. Sendo assim, e como de forma de implementar a decisão já proferida, já definida, já determinada na ação cautelar, defiro todos os pedidos formulados pelo autor, determinando que a petição e a presente decisão sejam liberadas nos autos apenas depois de realizadas todas as providências solicitadas. Que providências? Os bloqueios. Então eles vão bloquear tudo, que não ainda estavam, né? Então ela diz assim, ó, justifico a extensão da indisponibilidade sobre os bens e valores em nome de terceiros, esposas e filhos do réu Carlos Costa, com base na declaração apresentada por este à Justiça Eleitoral, na qual afirma que tais bens integram seu patrimônio. Por que ela fez isso, pessoal? Ela está justificando. Porque, na verdade, ela não determinou que fosse bloqueado os bens da esposa e dos filhos. Agora ela usou esse subterfúgio em que declara-se junto à Justiça Eleitoral, né, que aqueles bens seriam dele, né, do Carlos Costa, por exemplo, o empréstimo que ele fez para a filha, né? Então eles estão mandando bloquear também aquele valor, porque ele declara como sendo dele. É por isso, então ela se justifica, porque se fosse da esposa ou dos filhos, enfim, ela não bloquearia. Então não é que ela está indo atrás dos bens da esposa e dos filhos. Verdade seja explicada. Não está sendo, vou repetir, não está sendo determinado o bloqueio dos bens dos filhos e da esposa do Carlos Costa. Não. Apenas os bens que estão no nome dessa esposa e filhos, em que o Carlos Costa declara que é dele, que é do patrimônio dele, o que é diferente. Então, se a esposa tiver lá um outro carro, sei lá, no nome dela, e que ela declarou como sendo dela, por alguma razão, não será bloqueado pela ação. Ok? Então, é isso que quer dizer. Ela justifica porque ela fez essa extensão de bloquear em nome de terceiros. Então, somente com base na declaração apresentada pelo Carlos à Justiça Eleitoral. Então, é isso. Na qual afirma que tais bens, né, finalizando aqui, ó, integram seu patrimônio. Então é isso, providencie-se o necessário e em seguida intime-se as partes, que é o que está acontecendo aqui agora. Já está intimado, porque quando publica, se intima. Né? Agora o Ministério Público não, ele é intimado pessoalmente. É diferente da parte. Né? Quando tem Ministério Público, a intimação ela é de ofício, ou seja, ela é feita de forma interna, né? Vai um funcionário lá e avisa o Ministério Público, enfim. Né? Tecnicamente seria mais ou menos isso. Bom, pois bem, deixe-me voltar. Essas decisões já estão esmiuçadas, estamos com mais de 1 hora de transmissão, está um pouco longo, eu reconheço. Então já estão esmiuçadas as decisões e eu creio que não haja mais dúvidas em relação a isso.